A paz do Senhor, juvenis! Um bom dia para vocês. Uma honra, mais uma vez, neste domingo pela manhã, estarmos aqui compartilhando mais uma lição. Amém? Começando então a apresentação aqui antes de nós orarmos, do meu lado direito para o esquerdo. Aqui está o... Fernando. Aqui está, do meu lado esquerdo, a Giliana. A Giliane, mais conhecida como a minha esposa. Giliana, amor, Giliana. Giliana, tá bom? Giliana. A paz do Senhor, galera. É uma honra poder estar aqui mais uma vez nesta manhã. Gostaria de convidá-lo você já para poder separar aí a sua Bíblia, a sua revista, essa lição maravilhosa que o Senhor nos deu a oportunidade de meditarmos e aprendermos, né, mais uma vez nessa manhã. Aos visitantes, né, Fernando? Sejam muito bem-vindos, né? Você que está nos visitando, né? Deixa seu nome aí para a gente saber que você é visitante. Curte, comenta, compartilha com todos os seus amigos, colegas, para vir se alimentar dessa palavra maravilhosa dessa manhã, certo? Glória a Deus. É isso aí, Tia Gi. Amém. Tia Gi. Tia Gi do Jardim 2. Amém. Então, compartilha e dá o joinha aí, amém? Deixe seu comentário também, é muito importante. E você, visitante, fica à vontade para participar com a gente no chat aí, tá? A gente quer conhecer você, é uma honra. Nós estamos lecionando aqui na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, tá? Localizado aqui em Campo Grande, na antiga do Couro, ao lado da INSS, do INSS, amém? Então, antes de mais delongas, eu gostaria já de orarmos para nós entrarmos na nossa escola bíblica dominical. Gi vai estar orando. Mas lembrar eles que pegar a revista, né? Isso, a Bíblia. Já pegou já, né? Essa hora tá todo mundo já com a revista e com a Bíblia. Fique esperto aí que a lição hoje é poderosa. Vamos orar? Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento em Tua presença, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui conosco. Pai, te pedimos licença para falar, Senhor, do Teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos revista nessa manhã e nos dê, Senhor Jesus, um livre-arbítrio a falar de Ti, Senhor Jesus, que a Tua misericórdia esteja sobre nós e sobre cada um que está assistindo essa lição nessa manhã. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então, ver quem é os juvenis, os jovens, ou juvenis, chamar de jovens, né? Essa faixa etária já quer chamar de jovem, já. Então, vamos lá para a leitura bíblica. Paz do Senhor, juvenis. Meu nome é Isabela e hoje eu vim fazer a leitura bíblica em classe. A leitura está em Mateus 1, do 18 ao 21. E lá diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerando é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tchau, pessoal, uma ótima aula pra gente. Voltamos então. Deus abençoe a sua vida, que fez essa leitura maravilhosa pra gente. E hoje nós temos aí a lição dividida em 4 pontos. Nós vamos retratar todos eles de maneira bem explicativa, para não ter dúvidas, né? Não certo. Ficar dúvidas aí. E para nosso conhecimento já. Nós vamos abordar então de um tema que a gente já vem acompanhando aí nas outras lições, né? Sempre a respeito do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo hoje que nós vamos falar é atuante na vida de Cristo, né? Exatamente. Lição de número 6, o Espírito atuante em Cristo. E esse Espírito também que tem que atuar nas nossas vidas, nós vamos ver isso. E no primeiro ponto, então, nós vamos trazer aí a epígrafe aí, digamos, o título, o Espírito Santo e o nascimento de Jesus. Então, nós vamos ver então que esse Espírito Santo hoje também que nós o adoramos, que nós, às vezes, muitas das vezes, né, clamamos pelo seu poder, clamamos pela sua liberdade, é o mesmo Espírito, então, que antes de tudo já pairava ali, né, Fernando, na face das águas, né? Antes da eternidade, né? Antes da eternidade. Já estava operando já. Exatamente. De forma maravilhosa. Opera ali, então, é o mesmo Espírito que vai operar, então, na criação de tudo. Exatamente. Esse mesmo Espírito já estava presente ali. Tudo vai ser criado, então, também com essa responsabilidade, com esse poder, então, do Espírito Santo. E não só o que temos hoje, o que compartilhamos, o que vemos no mundo hoje, né? Não é só isso que nos traz esses benefícios que muitas vezes nós temos, o sol, que às vezes dá vontade de nós irmos lá na praia, aquele friozinho, que coloca aquele casaquinho, toma aquele chocolate quente. Não é só essas criações que o Espírito Santo
teve o seu domínio sobre essa coisa, mas também é sobre um nome que é sobre todos os nomes, né? Exatamente. Ele também esteve presente nessa criação, e essa criação se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, quando ele surge ali para aquela jovem ainda, qual é o nome daquela jovem, Gi? Que ele surge ainda? Dona Maria. Dona Maria, imagina. Irmã Maria. Menina jovem ainda, e já teve uma responsabilidade grande, assim, né? Exatamente. De ser gerado. Então, o Espírito Santo também, ele é ativo na presença, na vida de Jesus, porque ele faz com que Jesus fosse gerado dentro de uma mulher, uma virgem, né? Que nós hoje temos o nome dela, que fazemos menção, que é Maria, essa jovem mulher ainda, e também tinha o seu pai, José, né? Exatamente. Tanto que é um ponto bem importante, né? Que remete ao nascimento, né? Milagroso, né? Como ele foi gerado, na verdade, de uma forma extremamente milagrosa e poderosa, que foi através do Espírito Santo. Sempre ali, então, mostrando o poder, né? Da vida, né? Que o Espírito Santo traz a todos nós. Exato. E como que Deus ele selecionou, né? De uma forma bem poderosa, Maria e José, principalmente Maria, né? Nós deixamos claro aqui que nós não podemos adorá-la, né? Orar a Maria, mas devemos respeitá-la, porque ela foi agraciada. Exato. Né? Mulher agraciada, escolhida por Deus para gerar o verbo da vida. Exato. Né? Então, assim, nós vemos essa atuação milagrosa, né? Na concepção, né? Através do Espírito Santo, que é algo extremamente que nós não vamos ver em lugar nenhum da Bíblia mais, a não ser nesse ponto aqui, e nas cartas, né, messiânicas de Isaías, mas nós não vemos isso mais em nenhum lugar do mundo. Exato. Em nenhum ponto da história. Somente Jesus foi gerado de uma virgem. Exatamente. Porque se nós pegarmos esse papel da geração, da criação de Cristo, como ele foi gerado, nós vamos contra muitos olhares aí, né, científicos, métodos do corpo humano, que para gerar uma vida depende de uma fecundação, e Cristo não precisou de nada disso, né? Foi o próprio Espírito Santo que se achegou a Maria e falou assim, você vai gerar um menino, o nome dele será, até o anjo fala isso para José, quando José, depois de casado, fica sabendo dessa história que ela vai gerar o Espírito Santo, ele quer meio que sair, fala assim, não, para não escandalizar, então não vou deixar a Maria quieta aqui para que ela possa gerar essa criança. Aí o anjo vem para José e fala o quê? Não, o menino que vai nascer se chamará Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, que vai gerar através de Maria, e você colocará o nome dele de Jesus, que será o quê? O Salvador, será o Salvador do mundo. Então eles aceitam esse papel, e nós vamos ver contra todos os pontos humanos, os olhares humanos, métodos humanos, que esse poder geracional do Espírito Santo, ele é algo extraordinário. Exatamente. Né? Que ele deu a vida àquele que nos veio nos salvar, e ele também deu a vida para que nós pudéssemos ter a nossa vida. Falamos então nesse primeiro ponto aí a respeito desse poder criacional, né? Geracional do Espírito Santo, que além de também estar presente na criação do mundo, também esteve presente na criação e fez com que Jesus fosse concebido em Maria, né? Para poder nos trazer a vida futura. E falando ainda a respeito dessa questão do Espírito Santo, nós podemos apontar aí a participação do Espírito Santo também no batismo de Jesus, né? Só que um ponto importante, Fernando, que quando eu peguei assim para estudar ou para ler, que às vezes a gente passa batido, que José e Maria, eles teve um ponto fundamental também na criação de Jesus. Né? Exatamente. Porque Jesus ele não foi só concebido e depois participou dos milagres que nós já conhecemos, de tudo isso. Não. Teve uma fase, teve um período que Jesus teve que ser cuidado, Jesus teve que ser ensinado pelo pai, pela mãe. Não que ele não sabia, não que ele não conhecia as coisas, mas ele teve um papel, quesito obediência, que é fundamental hoje na vida do cristão. Né, exatamente, Fernando? Porque nós devemos pensar em algo que assim até simplifica o entendimento para nós. Jesus foi criado como uma criança normal. Exato. Normal. A diferença foi na criação, porque nós temos Maria e José. José, ele não era pai biológico de Jesus. Exato. Mas ele assumiu o papel paterno.
e com certeza executou com perfeição. Né? A gente passa muito batido realmente por isso, pela criação de Maria e de José, mas foi extremamente crucial, essencial, porque nós não vemos um Cristo desobediente, nós não vemos um Cristo ofendendo seus pais, desobedecendo seus pais. Nós não vemos um Jesus assim. Nós vemos um Jesus extremamente obediente. Nós vemos isso, né, a Bíblia não mostra a infância dele detalhadamente. Mas nós vemos Jesus com quantos anos no templo? 12 anos. 12 anos. E nós vemos o quê? Ele fica para trás, dialogando com os sacerdotes, os doutores, os mestres. José e Maria volta 3 dias atrás. Eles vão, ele fala que estava cuidando das coisas do pai dele, né? Ele relacionava de Deus. Exato. Mas você vê ele obediente, voltando para casa dos seus pais, obediente, calmo, tranquilo. Sem debater. Então, assim, isso diz a respeito até de como devemos ser filhos aos nossos pais. Isso é bem importante, é sempre aprendendo com o Espírito Santo. Às vezes a gente sabendo o objetivo que a gente tem que chegar, aonde a gente quer, a gente galga às vezes assim um plano, um objetivo, mas isso passa pela questão ainda da obediência, porque nós estamos falando da direção do Espírito Santo. E José e Maria ensinou tão bem que a Bíblia fala que de ano em ano, uma vez por ano, eles iam até Jerusalém, na festa da Páscoa, para poder prestar culto ali em Jerusalém. E durante 12 anos foi assim. Então, José e Maria também estavam ensinando um caminho, um menino em que devia andar. Estava ensinando isso. E quando ele chega, você falou que ele foi esquecido ali depois de 12 anos, as pessoas se maravilhavam com ele com 12 anos pelo que ele falava. Quem será que ensinou? Esse é o filho de José? Tipo assim, porque Jesus não crescia, a Bíblia fala que Jesus crescia o quê? Não só em poder, mas ele crescia em conhecimento, em sabedoria e em estatura. Então ele crescia em todas as fases etárias durante a sua caminhada que os seus pais foram criando. Exatamente, mas é porque neste segundo ponto, né, além de falar que o Espírito Santo iniciou o mistério terreno de Jesus, mostra claramente, o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria também guiou os passos do menino e de sua família. Então esse mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, né, que pairava sobre as águas na criação, foi o que ministrou sobre os pais dele, né, para fazer dele ter esse caráter, né? Exatamente. Então, olha só, repara que nós estamos falando ainda de uma questão de que ainda nós não entramos no ministério terreno de Jesus. Exatamente. Ele ainda havia sido concebido, estava tendo ainda o papel ainda de criação dele, estava crescendo em estatura, era apenas um menino ainda de 12 anos, mas o mesmo Espírito que fez com que ele nascesse, fosse gerado, é o mesmo Espírito que está direcionando Maria, é o mesmo Espírito que está direcionando José, e é o mesmo Espírito também que está com Jesus. Então, tudo isso ele nem tinha começado ainda o ministério dele. Exatamente. Então, aí nós aprendemos também que tem questões ainda tão de tempos que nós devemos respeitar, então, para que nós devemos crescer e amadurecer. Mas tudo isso também com a direção do Espírito Santo. Exatamente. Né, Fernando? Porque não adianta nada, né? Que às vezes nós aceitamos a Cristo, às vezes nós estamos tão, digamos a palavra assim, empolgados, tão alegres, contentes, às vezes nós queremos ver sinais, prodígios, maravilhas, assim, da noite para o dia, mas às vezes isso também demanda tempo. Tem às etapas. Vezes, tem etapas que devem ser cumpridas, né? Então tem momentos que a gente precisa ser ensinado para haver um amadurecimento, um crescimento. Jesus não falou, chegou ali e falou aos 33 anos, aos 30 anos em diante, Jesus não chegou ali falando de qualquer modo, não, ele teve uma criação lá atrás. Uma criação. E a gente vê que foi uma excelente criação. Exatamente. Não foi algo como a Gi pontuou, é que o próprio Espírito ensinava, guiava. Exato. Então você pensa bem, se o próprio Espírito teve todo esse trabalho de guiar os pais, né, que foi José e Maria ali, e o próprio Jesus, imagina o que ele quer fazer nas nossas casas. Exatamente. Isso são coisas simples. A Bíblia, ela é simples. Exato. A gente que enxerga ela de forma bem complicada, mas ela é simples. Exato. Às vezes a gente quer enxergar algo que não precisa ser enxergado, já está ali mostrando, né? Já tá claramente para a gente. Então tem esses papéis assim que são fundamentais do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não direcionou Jesus apenas nas etapas a ser cumprida, o Espírito Santo não instruiu Jesus apenas na sua caminhada, não, ele instruiu Jesus em todas as fases etárias. Então, dos 12, Jesus só vai reaparecer novamente aonde? Aos 30 anos. Aos 30 e onde ele vai aparecer aos 30 anos? Justamente no Rio Jordão. Para poder agora ser o quê? Batizado pelo seu
primo João Batista. Exatamente. E nós... Privilégio, né? Que privilégio, né? Privilégio para João Ou Batista. responsabilidade, né? Que responsabilidade. Exatamente. Né? Imagina, batizar o Salvador. E ter essa convicção também, João Batista também tinha essa convicção Exatamente. desde criança. Ele pregavam isso, Pregava sobre isso, falava que ele só apenas estava ali fazendo um papel de cuidado da noiva, mas que a noiva não pertencia a ele, que já tinha o seu noivo. Estava preparando o caminho. Estava preparando o caminho. Como o próprio Jesus disse, né? Não houve mais poderoso do que João Batista. Exatamente, né? Esse é o ponto importante, não vamos chegar lá, que Jesus fala com muita Glória a Deus. Jesus fala com muita sabedoria e João também agia com muita sabedoria. Então, ele chega ali aos 30 anos no Rio Jordão. Quem estava ali batizando? João Batista, seu primo. Quando Jesus é batizado, Fernando, o que acontece depois que ele é batizado? Vai acontecer o quê? O céu vai se abrir. Se abrir, vem uma voz que fala: este é meu filho amado e quem me compraz. E nós temos assim, é um simbolismo, né? O Espírito Santo desce como pomba sobre Jesus. Exato. E ele dá início ao quê? Ao ministério de Cristo. E só que quando ele desce, ele é revestido do Espírito Santo. Revestido do Espírito Não significa Santo. que ele não tinha o Espírito Santo, Exatamente. mas ele agora tem um revestimento do Espírito Santo. É como se ele fosse... É como a gente fala, é uma maneira bem rústica de dizer, mas como se fosse uma credencial. Exatamente. Está pronto, é agora. E a gente vê isso de uma forma assim... Não foi só João Batista, os seus discípulos estavam ali. Havia muitas pessoas naquele local que ouviam essa voz. Exato. Pessoas que, depois que o Espírito Santo desce sobre Jesus, todo mundo viu. Não foi só Jesus que viu, que escutou, não. Foi todas as pessoas que estavam ali presentes e viu esse revestimento do Espírito Santo através da vida de Jesus. E engraçado que nós estamos falando aqui, ó, que o Espírito Santo é atuante em Cristo. Então, ele está atuando ainda nas fases de Cristo. Nós estamos vendo isso aqui, ó, que ele, além de gerar, além de fazer com que José e Maria tivesse a sabedoria de criação, de ensinamento, levando o menino até o templo, uma vez por ano, que Jesus Cristo também vai se colocar no seu papel com obediência. Jesus Cristo vai ser batizado nas águas. Exatamente. E aqui todos nós somos batizados, né, Fernando? Pelo menos aqui que está dando aula. E quando nós somos Glória batizados a Deus, pelo Espírito Santo, quando nós somos batizados nas águas, é uma coisa extraordinária, né? O que nós, quando nós saímos ali, somos imergidos, e quando nós levantamos, é uma coisa sem explicação, assim, porque realmente nós somos visitados pelo Espírito Santo e aquilo é algo grandioso, assim, é algo. Se você ainda não teve a oportunidade de ser batizado nas águas, eu espero que você esteja preparando, porque isso também é um mandamento do Senhor, né? Sermos batizados nas águas, mas é algo extraordinário. Exatamente. Tanto né? que quando ele vai até João Batista para ser batizado, João Batista até fala: eu necessito ser batizado por ti. Exato. Quem sou eu? E ele fala: mas é para que se cumpra. Exato. Se cumpra o quê? O que Deus, o Pai, fala ali. Exato. Esse é meu filho amado e quem me compraz. Cumprir as profecias. Exatamente. Ele precisava ser batizado para que se cumprisse as profecias. Exato. E para que se desse início ao ministério. Então, Exato. nós vemos aqui um homem perfeito. Exatamente. Perfeito em tudo. E ali vai iniciar o ministério terreno de Jesus, né? Aos Exatamente. 30 anos. Ele vai receber esse revestimento. Então, é aí que começa toda a fase etária de... Toda fase, tanto que quando ele sai do Jordão batizado, o próprio Espírito, né, o Espírito Santo, direciona ele para onde? Para o deserto. Exato. Onde ele passa 40 dias E 40 noites. e 40 noites, né, num processo de jejum, consagração, onde ele é tentado pelo diabo. Exato, né? você está no ponto bom aí, né? A tentação, né? É a tentação, porque se nós achamos que o quê? Que o mover do Espírito só vai promover a nós sinais e prodígios, né? Os dons espirituais, mas vai muito mais além. É bom, ótimo, é maravilhoso você experimentar e ver sinais e prodígios grandiosos. Exato. Quem não gosta? Eu amo. Todos aqui amam. Mas o Espírito, ele ensina a nós de várias formas. Exato. E uma dessas formas é o quê? Que no mundo nós teremos grandes aflições, tentações. Nós vemos que o próprio Cristo, né, o Filho de Deus, ele é soprado, ele é levado pelo próprio Espírito, o mesmo que está lá no concebimento, ele leva para o deserto, onde ele fica 40 dias e 40 noites. Fazendo o quê? Orando, buscando a Deus, se capacitando, se revestindo do Espírito. E nós vemos o quê? O diabo, né, Satanás, chegando ali, né, com palavras ardilosas, Isso. com sutilezas. Exato. Se você
é o Filho de Deus, né? Você está com fome, né? Transforma a pedra em Você pão, está com né? fome, como é que você está pálido? É. Transforma essa pedra em pão. Come. Então nós vemos o quê? Um Cristo que não foi seduzido pelos banquetes do diabo, mas venceu com o quê? Palavra. Exatamente. É super importante. Satanás, uma coisa que eu sempre ensino, e gosto de dizer aqui, o diabo nunca chega dizendo para você que é o diabo. Exato. Ele sempre vem com o bom e do melhor, mas por detrás daquilo ali sempre tem um engano. Exato. E nós vemos o quê? Que Jesus ele não deu ouvido ao diabo, mas sim ao Espírito Santo que estava nele. Então, quem é que você está dando ouvido? Será que é o Espírito Santo? Será que você realmente tem entendido que nem tudo que reluz, né, aos seus olhos é ouro? Exato. É um ponto primordial, né? É um Primordial. ponto que às vezes porque pode ver que, novamente, quem leva ele para o deserto é o próprio Espírito. É o próprio Espírito Santo. De novo o Espírito guiando Jesus. E ele é tentado ali, mas ele resiste, né? Ele persevera diante daquelas tentações. E engraçado que no final dessa passagem, que relata nos evangelhos, tanto sinóticos aí de Mateus, Lucas e João, e Marcos e João, nós vamos ver que no final o texto vai falar assim: e o diabo o deixou por um espaço de tempo. De tempo. Ou seja, o diabo não vai deixar para sempre. Não, enquanto você estiver vivo, ele vai estar ali tentando. ele estará ali para te atrapalhar. Exatamente. Uma coisa que vocês têm que entender, que todos nós devemos entender, é o seguinte: nós temos uma luta travada continuamente contra o diabo, ou até Jesus voltar, ou até o Senhor nos buscar. Exato. Né, de forma pessoal. Ou seja, o diabo sempre vai estar ali para atrapalhar. Mas a Bíblia mostra em vários pontos: resistir ao diabo, né? Fique firme, ele vai fugir de você. Exato. A gente vê aqui que ele não pôde resistir ao quê? A palavra do Senhor. Nós vemos um Cristo revestido do Espírito e da palavra. Ele resiste firmemente, sabendo que aquilo é uma verdade incontestável. Exato. A inerrante palavra de Deus. E nós vemos aqui que isso é fantástico, né? E ele tá nos mostrando também que, nos ensinando que sem esse revestimento do Espírito Santo, sem essa direção do Espírito Santo, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum e não conseguimos vencer nada. E não temos poder para vencer nada. Exatamente. Como podemos fazer algo sem Deus? Isso não é dom do homem, isso não é dom de nós que estamos aqui na Terra, não. Isso é dom de Deus mesmo, isso vem de Deus. Exatamente. Então, sem a direção do Espírito Santo, nós não podemos vencer a tentação. Enchei-vos, né? Enchei-vos. Efésios. Enchei-vos do Espírito. Exatamente. Porque se formos apenas batizados ou soubermos, lemos a Bíblia, jejuamos, orando, não. Se não tivermos o revestimento do poder do Espírito, Satanás nos vence fácil. Exatamente. Mas com o revestimento cheio do Espírito Santo, ele não consegue, não. Graças a Deus. Então, Jesus, ele é guiado, né? E ele tem o início do seu ministério depois do seu batismo aí, que nós vamos ver. E depois que ele é revestido do poder do Espírito Santo. E no terceiro ponto aí, qual é o terceiro ponto que a revista traz pra gente aí, Gi? Capacitando para o exercício do ministério. Então, olha as etapas que estão sendo cumpridas assim no Espírito atuante em Cristo. Vamos lá de novo. Ele é gerado. Né? Aí depois nós falamos aí no segundo ponto, que o Espírito Santo dá início ao ministério terreno de Jesus através do batismo. Que ele recebe o quê? Novamente, o revestimento de poder. Exatamente. E aí ele é direcionado pelo Espírito Santo. Ele já vai pro teste do tentado, né? Exato. Aí passou o teste do tentado. Aí agora nós vemos que ele está sendo o quê? Capacitado para o exercício do ministério. Exatamente. Então, além de tudo isso, além da direção, ainda precisa de capacitação. E a gente falou um ponto bom aí que é Efésios: enchei-vos do Espírito Santo. Exatamente. Aí fala assim, mas enchei-vos do Espírito Santo, que às vezes nós falamos que é como se fosse, o Espírito Santo vai só te encher. Não, às vezes você precisa também abrir mão de algumas coisas para que o Espírito Santo, Senhor... Mas é porque já diz na lição, aqui nós estamos falando do ministério de Cristo, né? Exato. No ministério de Cristo. Se ele foi batizado, revestido do poder, já foi tentado... Imagina sem isso, né? Nós passamos por isso, né? Exato. Exatamente. E ele passou pela tentação. Aí sim, ele deu início ao ministério realmente, né? Depois de ser tentado, porque ele foi aprovado. Ele continua o seu ministério, né? Então, às vezes, nós olhamos assim para o Espírito Santo, e o Espírito Santo, como na cruzada nós vimos essa palavra, o pastor Hernani trazendo essa palavra, e ele
frisou muito bem isso, que ele falou assim, que o Espírito Santo é uma pessoa. E por ele ser uma pessoa, então, ele tem... ele quer estar presente com nós temos que ter uma interação, nós temos que ter uma afinidade com essa pessoa chamada Espírito Santo. Exatamente. Tanto que o nome Espírito Santo, né, é Paráclitos, né, ou Paracletos, como muitos falam, é o ajudador, né? Exato. E quando você vai bem na raiz, né, ajudador, não quer dizer aquele que divide uma mesma carga. Exato. Ou seja, ele não quer fazer sozinho. E você não pode pensar que ele tem que fazer tudo sozinho. Exato. Ele é a mesma coisa. Ele pega como se fosse pegar na sua mão. Não, vamos fazer juntos. Exato. Isso é o ajudador. Ele quer fazer junto. É dividir esse peso, né? É a mesma carga. Exatamente. Então, assim, é a importância. Ele não quer fazer sozinho. Se você falar, Espírito Santo, faça isso. Ele não vai fazer. Até porque você tem que aprender a respeitá-lo. Exato. Ele vai chamar assim, não, vamos fazer juntos. Exato. Vamos fazer juntos. Vamos orar juntos. Tanto que ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Exatamente. Cara, É porque tem gente que confunde muito isso aí, né? Pede o Espírito Santo, mas fica sentado. sentado. Não faz nada em prol de... Exatamente. Mas exatamente, dividir o peso, dividir realmente Exatamente. a carga. E nós vemos isso no ministério de Jesus, no ponto 3, de uma forma extremamente poderosa. Por quê? Nenhum dos sinais que Jesus operou em seu ministério foi sem a atuação do Espírito Santo. Exato. Não foi nada que proveu dele mesmo, mas ele sempre fala que provê do Espírito Santo. Nós temos essa clareza. Jesus, ele realizou inúmeros sinais e prodígios. Né? Ele curou cegos de nascença, que era uma coisa que nunca tinha acontecido. Exato. Ele curou paralíticos, coxos, pessoas de vários tipos de enfermidades, expulsou demônios, mas pelo poder do Espírito Santo. Exato. Isso é impressionante. Algo tremendo. É tremendo. É grandioso mesmo, assim. Então, o Espírito Santo, ele não é dado em porções, né? Ele não é dado, Gi, você vai receber um pouquinho do Espírito Santo hoje, um pouquinho do Espírito Santo amanhã, e depois, se você continuar, você vai receber mais um pouquinho do Espírito Santo. Não é isso. Não é por parcelas. Né? O Espírito Santo não é dado por porções. O Espírito Santo, ele é entregue a você. Quando nós aceitamos a Cristo, nós também recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós. E esse revestimento do Espírito Santo também tem que vir sobre nós para que nós venhamos desempenhá-lo, para que o nosso ministério também possa fluir. Fluir Exatamente. como? Para que o Espírito Santo do Senhor possa nos direcionar, nos guiar, nos levar. Não existe nenhum salvo em Cristo sem experiência com o Espírito Santo. Exatamente. Todos Perfeito. nós, salvos em Cristo, precisamos, necessitamos ter. Se você não teve, alguma coisa está fora do lugar Tá certo. Exatamente, porque Parâmetro errado. a unção do Espírito Santo, ela é crucial na vida de todo crente, né? De qualquer um de nós. Sim. Porque se é pelo poder do Espírito Santo, nós vemos isso nas cartas de Paulo, na casa de Pedro, nós vemos isso ao longo do ministério de Cristo. Como que nós vamos fazer alguma coisa para Deus? Exato. Porque o que nós vemos hoje são muitas parafernálias, né? Pessoas dizendo que é o Espírito, mas não é. Exato. Então, assim, outro ponto importante, né, que eu queria deixar para vocês é o seguinte: muitos de vocês podem pensar, olhar para os milagres de Cristo e por tudo que ele fez, mas ele era o Filho de Deus. Exatamente, ele era o Filho de Deus. A gente fala de um Jesus homem e 100% Deus também. Mas nada do que foi feito sem o Espírito Santo. Exato. A diferença é o seu interesse e o tanto que você entrega. Exato. Para o Espírito Santo. Jesus deu tudo de si. A gente vê isso no Totalmente. Totalmente. Se entregou. Ele se entregou. Então, assim, quer fazer as obras, mas você acha que é só o que Jesus fez foi só para aquele tempo, ou só para ele, você está muito enganado. Exato. Jesus disse o quê? Vocês farão obras maiores. Maiores. Nós vemos a sombra de Pedro curando, nós vemos os lenços, né, de Paulo expulsando o demônio e curando enfermos. Exato. Nós vemos coisas grandiosas. Então, assim, o tanto que você quer do Espírito é o tanto que você tem que dar a ele. Você citou no ponto bom. Ezequiel cita muito bem essa passagem aí, né? Que ele fala no quesito da água lá. E o anjo do Senhor me levou para andar sobre o rio, e o rio me levava aos tornozelos, depois eu andando mais, um côvado, aí me levou às águas aos joelhos, depois chegou um ponto que não dava mais. Ou seja,
Ali não tinha como mais andar. Águas Ali era profundas. águas profundas, mergulhar. E é justamente isso aí. Às vezes nós confundimos, achamos que o Espírito Santo do Senhor, ele é algo que tá só ali. Não, mas ele é algo que, tipo assim, tá querendo que você se entregue realmente. Exatamente. Mergulhe, o tanto que você vai entregar para ele, assim. Não é o Espírito Santo que vai te proporcionar ou te dar, às vezes, as coisas sem você buscar, sem você ter esse interesse. É falar assim, Espírito Santo, estou aqui, estou disponível, quero me entregar realmente ao Senhor. E aí ele vai fazer Exatamente. a sua obra. Me direciona como o Senhor direcionou a Cristo. Me leva, nem que seja para sofrer, mas que traga experiência para mim, como o Senhor levou a Cristo também no deserto. Ele foi tentado, mas resistiu. Espírito Santo, estou aqui também para o Senhor poder me capacitar, me revestir, para me poder fazer o meu ministério. Meu ministério é o quê? Às vezes eu tenho um dom, às vezes o Senhor me deu um dom de ministrar, de curar, de orar, mas eu estou aqui para ser capacitado, se entregar realmente para que o Espírito Exatamente. Santo de Deus haja e flua na minha e na sua vida. Amém? E essa entrega tem que ser diariamente, né? Diariamente. Porque quem vive debaixo do Espírito evolui pela graça. Exato. A gente Cresce, vê né? a evolução, porque o Espírito é mais e mais e mais. Quem busca mais tem mais. E é nítido, né? A evolução de quem vive debaixo desse Espírito que nos traz a graça Isso. imerecida. E nós não podemos deixar essa brasa, né? Essa chama se apagar, né? pode. Não. Então De isso forma é algo que alguma. nós temos que manter. O Espírito Santo nós temos que manter, deixar ele vivo dentro de nós. Essa pessoa tem que estar sempre ativa, interagindo conosco. Então, a brasa está apagando, vai lá, abana de novo, não deixa o fogo Não, apagar, não não. pode Vamos deixar. manter isso vivo, porque isso vai Exatamente. nos levar a coisas extraordinárias, grandiosas. Como Cristo fez o ministério dele terreno, grandioso, nós também podemos fazer. Obras Exatamente. maiores. Ele mesmo disse que nós faríamos. Obras maiores. Então nós vemos assim, logo no início do ministério dos apóstolos, é uma coisa assim, surreal, você Exato. pensar que a sombra de um homem curava as Curava. pessoas. O lenço de um apóstolo expulsava demônio e curava enfermos. Então assim, é o tanto que você entrega a ele. É uma questão assim, a gente quer viver de momento. Deus não é Deus de momento. O Espírito Santo não é uma pessoa de momento. É de eternidade. Exato. Então, tudo que ele quer proporcionar é eterno. Então, você acha que viver de momentos está bom, mas sempre tem mais além no Espírito. Sempre tem algo a mais. É nesse algo a mais. Ele ateia fogo ao seu coração, mas ele está querendo saber se você realmente quer ir, até onde você vai. O Espírito Santo não pode dar tesouros a nós que a gente não vai conseguir cuidar. Né? O interesse de Deus é que você realmente mergulhe, Exato. Se entregue. se entregue. Ou seja, os seus desejos, as suas vontades, o tempo que você gasta, transforme em lenha e joga no fogo. Glória Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai incinerar o seu coração de uma tal forma que você nunca mais vai ser o mesmo. Glória Amém? a Deus. É isso aí mesmo, é se entregar totalmente. E, às vezes, meus queridos juvenis, não é necessário, às vezes, nós termos dentro de nós sentimentos que, às vezes, nós devemos ter vergonha de colocar e explanar para nós sermos tratados e cuidados. Certa feita, João Batista, o próprio João Batista, que batizou Jesus, que pregou, que antecedeu Jesus, falando de tudo, que viria um que salvaria o mundo. Teve certa feita que Jesus estava ensinando e pregando, falando para os seus discípulos ali, vai você, vai ali. E João Batista fica sabendo disso quando ele estava preso, dentro do cárcere. Ele vai falar assim, vai falar para os seus discípulos assim, vai lá e pergunta para Jesus se ele realmente é Jesus de verdade. Vai ser gerado algo dentro do coração dele, porque ele estava dentro do cárcere, Jesus fazendo prodígios, sinais e maravilhas durante o seu ministério, depois da sua capacitação, revestimento do Espírito Santo. E o próprio João Batista, preso ali, vai falar para você, vai lá e pergunta a Jesus se ele é Jesus de verdade. A resposta de Jesus para ele foi assim, diga a João Batista que os cegos veem, que paralíticos andam, que mortos são ressuscitados, e aos cegos e aos pobres é anunciado o evangelho. Então Jesus está querendo dizer o quê? Que as evidências, que o poder, tudo é gerado e tudo é mantido pela essa dependência do Espírito Santo. Exatamente. A dúvida nunca pode nos roubar essa oportunidade com que o Espírito Santo do Senhor nos dá. Por isso que é importante, você falou, e você frisou aí, não é momentâneo, é algo que tem que estar conosco diariamente, a todos os instantes. Jesus esteve com o Espírito Santo no deserto, Jesus esteve com o Espírito Santo com seus pais, Jesus esteve com o Espírito Santo quando ele foi morto na cruz do Calvário, Jesus esteve com o Espírito Santo quando ele sofria no Getsemane,
né? Em vários momentos. Todos os momentos Jesus esteve com o Espírito Santo. Todos os momentos em qual ele realizava, né, sinais, prodígios, ele sempre se retirava sozinho para quê? Buscar Exatamente. o Espírito Santo. Então, por que nós não vamos fazer o mesmo? Se nós somos convidados a sermos iguais. Repetir os passos de Jesus, como Paulo diz, sede depois meus imitadores como sou de Cristo Jesus. Então é tudo, não é parcial. Exato. Não é, eu vou dar X para Deus e Deus, eu quero um X de volta. Espírito Santo, eu quero tal dom, eu te dou tal tempo. Não é assim que funciona. Não é vergonha, né? Ou você dá tudo de si para ter tudo do Espírito. Isso aí. Ou você não tem nada. Nada, exato. Porque é extraordinário, é o poder do Espírito Santo atuando na sua vida. Isso é incomparável, não tem nada mais valioso do que isso. E sem o Espírito Santo nós não podemos nada. 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 Né? E o quarto ponto fala justamente sobre isso, né, Gi? Qual é o quarto ponto aí? Capacitando para concluir o plano divino. Então tem um plano. E esse plano tem que ser cumprido. Ele foi ungido para nos dar liberdade, né? Exato. E esse plano é cumprido. Lembra quando Jesus estava no Getsemane? Que ele vai sofrer ali, vai suar gotas de sangue. E ele vai orar, a oração dele ele fala assim, ora, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele não falou assim, passa de mim esse cálice porque eu não estou aguentando. Se possível for. Mas se não, que todavia que seja feita a tua vontade. Então é disposição. É entrega. Porque quando nós falamos de Getsemane, se nós analisarmos a fundo e estudarmos bastante, o que Jesus iria passar, ele iria assumir, e como ele assumiu, exato, todos os pecados de todas as gerações, passado, presente e futuro. Exato. Estava sobre ele. Então ele iria tomar aquele cálice que é a ira de Deus. Ele estaria por momentos separados do Pai, exato, separados de quem ele mais amava. Então, pensa bem, se Jesus teve medo de ficar separado do Pai, imagina nós, ao qual nem sentimos esse medo. Exato. Gente, às vezes nós não temos nem a noção disso. Nem a noção disso, porque ele assume a minha e a sua responsabilidade. Os nossos pecados foram assumidos por ele. Né? A dependência, a obediência, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, se possível. Mas ele, se não, todavia, seja feita conforme a tua vontade. Nós vemos ali Filipenses 2, né, no capítulo 2 em diante, diz assim que Jesus, ele foi um servo, um homem experimentado, né? Ele foi ali completamente humilhado, mas no meio daquilo tudo, morto, ele ainda foi obediente. Sim. Até morte de cruz. Então nós vemos o quê? Um exemplo aqui. Né? A gente não vai estar vivendo aqui, não vai viver mais de rosas. Nós vemos um momento crucial do ministério de Cristo que iria consumar exato, algo que nos alcança até os dias de hoje. Exato. Que Deus disse lá para Adão e Eva, né? Quando Deus está ali, né? Está falando várias coisas, Deus pega e fala uma coisa muito importante. Fala com Eva. Virá, pois, falando com a serpente, exato, da semente da mulher que pisará sobre tua cabeça. Exato. E Deus mesmo anunciando a vinda do seu filho. Exato. Então nós vemos um Cristo obediente, né? Quando eu falo em Filipenses 2, 4 em diante, fala assim, que tendo sido Jesus, né, Cristo achado em forma de Deus, ele não teve por usurpação, né? Não quis ser igual a Deus. Mas ele se aniquilou, ele se esvaziou, ele se humilhou e se esmagou, tomando a forma de homens, servos, pecador. A Bíblia fala, Paulo diz que Cristo fez pecado, maldição por nós. Exato. Então nós vemos assim, um homem, né, Jesus, sendo obediente ao ponto de eu vou me fazer pecado para que eles se tornem santos. Exato. Glória a Deus por isso. Então assim, é um momento que você deve entender que não foi algo fácil. E sempre guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Exato. Ou seja, mesmo nas suas dores, o Espírito Santo estará com você. Exatamente. Pediu ao Pai, né? Pediu ao Pai. Sofreu, passou, fez tudo isso. No Getsemane ele fez tudo isso aí. Ainda voltou e falou, João 14,16. E eu que pedirei, eis que pedirei ao Pai que vos envie outro, Consolador,
Exato. E este nunca vos abandonará. Meu Deus. Será para sempre. Cara, Glória a Deus. Meu quem Deus. é esse, meu? Ele veio foi guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, fez tudo pelo Espírito Santo, o ministério todo Me guiado pelo senti Espírito pastor Santo. Hernani agora, né? Exato. Ele falar dele, ele É, fica ele passa. feliz. E Meu Deus. ele, ó, fez tudo pelo Espírito Santo, ele vai e nos deixa quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, teve a presença ali, né? O É o pessoal, né? Teve o pessoal dele ali. Graças a Mas Deus. agora, hoje, nós temos ele internamente. Nós sentimos ele. E ele está querendo se relacionar conosco o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo ele está tempo querendo se todo. relacionar conosco. É, eis aí o Glória a Espírito. Deus. Glória a Deus. Eu queria falar mais, mas o tempo é muito curto. Ele é lindo, Não dá, né? não dá. É. Mas glória a Deus. Essa revista tá maravilhosa. Sem perda de tempo, então, agora nós vamos participar também de um momento muito importante da nossa aula, que é o quê? A nossa oferta. Então, você que trouxe sua oferta aí, você que separou a sua oferta aí já tem no seu Deixa o coração. Espírito Santo de Deus te usar. Exato. Deixa o Contribua. Espírito te guiar aí, né, Fernanda? Já começa Contribua aí, aí. Tem os meus aí, né, Fernanda? Tem os meus aí, tem o Pix, né, as contas bancárias, né? Nós temos aqui o voto, né, a campanha dos 1000 valentes, Valentes. né, que nós queremos adquirir, né, pela graça do Senhor, esse espaço maravilhoso, a qual todos nós, né, temos sido muito supridos, Nossa, né, tocados pelo usufruímos Senhor. demais. Exatamente. Faça parte dessa campanha, né, desse voto. Deus vai te honrar. Deus, ele é recompensador, né? Amém. Amém? Amém. Então vamos ofertar então em nome de Jesus. Deixa Deus te abençoar aí. Glória a Deus, voltamos então. Juvenis, é uma oportunidade imensa estar aqui falando com vocês nesta manhã. Espero que o Espírito Santo do Senhor tenha falado ao teu coração e não perca essa oportunidade. Mergulhe realmente, né, Fernando? Exatamente. Nessas águas aí do Espírito Santo, porque Ele quer te usar, Ele quer te revestir. Não perca também nenhuma lição. Volta Não lá perca. atrás também nas primeiras. Muito bom. São lições complementadoras, uma vão completando a outra. Maravilhosa. E falar do Espírito Santo é bom demais. Maravilhoso. Sei que vocês estão acompanhando aí já muitas coisas a respeito do Espírito Santo. Isso é algo que nós estamos vivenciando aqui na igreja presente, o Espírito Santo de Deus nos guiando. E isso é fato quando nós vemos aí o evangelismo. Nós temos visto aí, quando nós voltamos do evangelismo, vidas sendo salvas, o poder de Deus operando, o Espírito Santo operando, quebrantamento de pessoas, o Espírito Santo de Deus agindo realmente no meio do evangelismo. Isso nós estamos presenciando aqui. Então, isso não foi coisas que o Espírito Santo não ficou restrito só à Bíblia Sagrada, não. Ao Antigo, ao Novo Testamento, não. Ele está presente conosco ainda hoje. E Ele quer operar nos nossos corações. Então, se entregue a Ele, se disponibilize nesta manhã. Amém? E eu gostaria de pedir a você,
Às vezes você, juvenil, nessa manhã, pode não ter mais o privilégio de sentir o Espírito Santo agindo em você. Às vezes fala assim, tô fraco, tô frio, tô precisando dessa atuação do Espírito Santo que atua em Cristo, atuar em mim também. Eu gostaria de pedir a você, coloca o seu nome então nessa manhã agora neste chat. Nós vamos estar orando por você, pela sua vida, amém? E nós iremos também com essa oração, orar por você, pela tua casa e também encerrar essa escola bíblica maravilhosa, que não dá vontade de parar, né, Fran? Não. Fala do Espírito Santo, Puxa é bom a próxima demais. lição, que a gente vai continuar para os próximos professores. Mas nós vamos orar em nome de Jesus e deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar em nome de Jesus, amém? Fernando vai estar orando por nós e nós estaremos encerrando em nome de Jesus. Amém. Senhor, é muito bom falar da tua palavra, Pai. Espírito Santo, muito obrigada por essa lição, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos instruído. É o Senhor que está aqui conosco, alegrando os nossos corações, porque a tua palavra é tão evidente, é tão verdadeira, que é incontestável as tuas obras que têm operado há mais de 2000 anos. Melhor, Senhor, por todo o tempo, antes da fundação de todas as coisas. Senhor, eu oro para que o Senhor alcance, Espírito Santo, alcança o coração dos juvenis, desses jovens. Traz quebrantamento, traz saudade, fome, sede por tua presença, sede de ti. Porque sem ti, Espírito Santo, nada podemos fazer. Sem ti, Espírito Santo, jamais chegaremos a Jesus Cristo ou ouviremos ao Pai. Porque é o Senhor que testifica ao nosso coração que nós somos filhos de Deus, participantes da família de Deus, participantes do poder, do reino vindouro de Cristo Jesus. Senhor, opera uma obra extraordinária. Eu oro, Espírito Santo, como voz profética, que o Senhor cause um terremoto que abale esse coração de pedra, Senhor, nesta manhã. No nome de Jesus. E abençoe, Espírito Santo, com tua paz, com tua presença gloriosa e maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Ótimo domingo a todos. Bom dia, Bom paz dia, Senhor. Deus fica com abençoe. Deus.